Fala pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Todo mundo consegue me ouvir bem? Bom dia, bom dia. Pessoal, então vamos começar lá, né? Ah, Hoje, né, o intuito, pessoal, seguindo do que a gente vê da última aula, a gente precisava, né, refatorar o código. Então, a gente já tinha desenvolvido toda a funcionalidade 1 e 2, ok? Que era cadastrar, né, e listar os clientes. Então já estava pronto isso daí, né, na nossa aplicação, só que, como eu havia comentado desde o começo, né, a gente tem um grande problema que o nosso código ele tá, né, bem complicado, né, ele tá, na verdade, bem ruim, né? A qualidade do nosso código ela tá a desejar. Então, como a gente já tinha comentado lá e eu já tinha criado um arquivo texto, a gente precisa refatorar o nosso código, né, precisa deixar ele melhor implementado. Ele vai nesse primeiro momento fazer as mesmas coisas que ele faz, né? Então ele vai cadastrar e vai listar o cliente, né? No cadastro do cliente ele verifica se já tem um cliente cadastrado, se o CPF é um CPF válido, mas a gente vai fazer então uma refatoração de todo esse código, ok? Para daí, pessoal, depois que a gente fechar essa refatoração, e vamos fechar hoje, ok? Mas o tempo que sobrar na aula de hoje, daí depois da refatoração é para fazer o desenvolvimento, como eu já havia comentado com vocês lá, das outras funcionalidades, né, da parte do vendedor e da parte do produto, né? Porque daí depois da refatoração, o tempo que sobrar serve para a gente fazer, né, a implementação dessas funcionalidades para daí na próxima aula, né, na segunda-feira que vem, a gente começar a partir da venda, ok? Então, lembrando lá, pessoal, que eu não vou desenvolver com vocês a parte do vendedor e do produto, porque, né, é basicamente uma cópia daquilo que a gente fez aqui com o cliente, beleza? Pessoal, então vamos lá, né? Começando pelo que a gente havia comentado na aula passada, né? A gente já começou a fazer uma separação do nosso projeto em camadas. A gente já havia conversado aqui, né, para que vocês conseguissem continuar desenvolvendo, beleza? E justamente porque, né, pessoal? Porque quando a gente faz uma separação em camadas aqui no Visual Studio, né, a gente começa, por exemplo, com um projeto, né, que não estava separado, e daí a gente quer fazer essa separação. Quando nós trazemos, né, uma classe para dentro de uma camada, a gente viu que isso daqui não acontece automaticamente. Então, quando a gente move, né, uma classe para dentro de uma camada, né, puxa ali, arrasta e solta, a gente viu que isso não acontece automaticamente. Então, por isso que eu já mostrei isso para vocês na aula passada, né, que a gente precisa criar as camadas e daí quando a gente puxa para dentro, a gente tem que renomear na mão, né? Então, o que diz, né, para uma classe que ela está dentro de uma camada é o namespace, ok? Então, se a gente clica e arrasta e não altera o namespace na mão, né, para o projeto parece que não aconteceu nada. Fisicamente, se a gente olhar dentro das pastas, vai estar lá. Mas para o projeto vai aparecer que não aconteceu nada, ok? Então por isso que eu já dei esse exemplo na aula passada para que vocês já pudessem fazer, né, essa refatoração no nosso código, puxando as classes para dentro de cada camada e fazendo, né, a alteração na mão. Então a gente trouxe, pessoal, a classe Program para dentro, né, da camada de visualizações. Não é a única alteração, obviamente, que a gente vai fazer, muita coisa que vai mudar ainda na aula de hoje, ok? Mas a gente já trouxe então a classe Program, que é a nossa classe que executa o console, que está fazendo aqui toda a iteração para dentro das visualizações. Dentro daquilo que a gente tem, pessoal, aqui, né, que é por enquanto somente a classe Program e a classe Cliente,
dá para a gente, né, criar mais uma camada, por enquanto, porque ainda vai aumentar bastante, né, e já fazer a refatoração, pessoal, com relação aonde as nossas classes elas devem ficar dentro da nossa aplicação, ok? Então a gente tem por enquanto só a camada de visualização e o próximo passo então é criar a camada de modelos, né, e definir que cliente vai ficar dentro da camada de modelos para que a gente não tenha, né, pessoal, nenhuma classe solta dentro da nossa aplicação, né? Solta, que eu quero dizer é que ela vai ficar dentro da raiz do nosso projeto sem estar em pasta nenhuma, né? O to-do tudo bem, né? Ele estava aqui, esse daqui não tem problema, um arquivo separado, um arquivo só para a gente ver o que precisava fazer, mas nenhuma classe, né, pessoal, nenhum arquivo, na verdade, dentro da nossa aplicação, ele deve ficar solto dentro da raiz. Então eu vou criar aqui, ó, pessoal, dentro do nosso projeto aqui de vendas console, né, eu vou adicionar mais uma camada, né, uma camada dentro da nossa aplicação diferente lá, pessoal, de da nossa disciplina anterior, né, que era um pacote lá, né, lá a gente chamava de pacote, aqui vai ser uma pasta mesmo, tudo bem que lá em Java, né, no Eclipse, fisicamente ele criava, né, na verdade quando a gente fala em camadas, no computador tudo vira pasta, né? Dependendo do ambiente que você está utilizando, ele vai tratar de uma forma um pouquinho diferente, né? Então lá a gente chamava de pacote, mas no final ele era uma pasta dentro do computador, e aqui a gente cria direto, pessoal, uma pasta, né? Então vamos criar aqui a camada de modelos, ok? Então a gente vai ter a camada por enquanto de visualização e a camada de modelos, né? E aí a classe, pessoal, que a gente já tinha, né, de cliente, eu vou fazer que nem eu fiz com a classe Program, arrastar aqui para dentro da camada de modelos, ok? Então temos aqui agora modelo de visualização e dentro, pessoal, da camada de cliente, da camada não, da classe de cliente, a gente vai, pessoal, assim como fizemos com o Program manualmente, ó, arrastei para cá, vejam que o namespace não muda, né, não muda automaticamente esse cara aqui, e aí a gente tem que definir, pessoal, aonde esse cara se encontra. E aí vejam, né, pessoal, quando eu coloco o ponto ali, ó, o que autocompleta para mim não é nem, pessoal, a camada de models, né? O Visual Studio, pessoal, ele não consegue, não é que ele não consegue, né? Mas ele não entende apenas as pastas, né? Se eu tiver pastas aqui, ele não vai entender como lugares dentro da minha aplicação, como camadas, né? Ele só começa a entender que existe uma camada dentro da minha aplicação a partir de um momento, né, que alguém está ali dentro, que a gente define isso aqui. Mas se tiver só as pastas, como a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, a de models, se a gente coloca o ponto ali, ó, vejam que não aparece para nós. Então ele só consegue entender a partir do momento que eu implemento essa camada, né, e que essa camada existe no meu código, né, escrito ali, né? Mas se tiverem apenas as pastas, ele não vai entender aquele cara como uma camada. Então vamos implementar aqui a camada de modelos e agora sim, né, o cliente está dentro de modelos, por mais que visualmente, fisicamente aqui a gente já consiga ver que esse cara se encontra ali dentro, ok? Se a gente não colocar aqui, não definir, não vai existir, pessoal, essa camada no meu código. Inclusive, se eu escrever errado aqui, né, errado no que diz respeito ao nome da camada que a gente tem aqui, ó, agora eu tenho dentro do meu código uma camada .model, ok? E uma camada models não existe, beleza? Ah, professor, mas a pasta tá lá. A pasta tá, ok? Mas para nossa aplicação a camada models ainda não existe. Ela só vai existir a partir do momento que existe uma classe, né, no mínimo, que, né, implemente esse namespace dizendo, pessoal, que esse cara se encontra ali dentro, ok? E aí, pessoal, lá no começo das nossas aulas, né, eu disse para vocês, ó, quem quiser, né, tá de repente mais habituado com o Visual Studio Code, né, que é
uma ferramenta, um editor de código muito bom, eu gosto de utilizar bastante, tem que fazer todas essas questões na mão, né? Quando você cria as classes, né, os usings aqui em cima e tudo mais, tem que fazer isso daqui na mão, porque a gente não tem lá, né, ferramentas que vão auxiliar nessa questão, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado que dentro, né, de um projeto aqui no Visual Studio, uma classe só vai se encontrar dentro de uma camada a partir do momento que está explícito aqui no namespace. Não é porque ela está dentro aqui da camada, né, da pasta, na nossa solução, que isso daí vai acontecer automaticamente. Então, beleza, pessoal. Para o que a gente tinha dentro da nossa aplicação, que eram duas classes por enquanto, a gente já conseguiu colocar elas nas camadas corretas, ok? Só que agora a gente tem que olhar para o código delas, né, para o que tem dentro de cada classe e analisar se a gente vai, né, modificar e, na verdade, a gente está fazendo uma refatoração com o intuito de, né, tirar algumas coisas de dentro das classes que a gente tem, porque tem muita coisa dentro das classes que a gente já tem e que a gente pode colocar em lugares diferentes, ok? Então, olhando, pessoal, e continuando aqui na classe que a gente se encontra, então a gente está na classe de cliente, né? Olhando para essa classe aqui, a nossa classe de cliente ela tem o que? Nos exemplos, né, e naquilo que a gente programou até então, ela tem dois construtores, né, para a gente lembrar lá o que era um construtor, né, a gente está utilizando o construtor vazio, na verdade, ele está dando aqui, ó, 0 referências, pessoal, porque a partir do momento que eu coloquei, né, tava achando estranho, porque tem que ter uma referência aqui, pelo menos, né? A partir do momento que eu posiciono ela dentro de uma outra camada, e aí eu não fiz, ó, o using aqui, ó, tá dando erro, ok? Por isso que tá dando 0 referências lá, mas a gente já resolve isso daqui. Vamos ficar por enquanto aqui nessa classe. Olhando para essa classe, né, pessoal, né, a nossa classe de cliente, que tem lá os dois construtores, um construtor que a gente fez de exemplo, para lembrar que o construtor pode receber parâmetros e a gente pode construir o objeto da forma que quiser, mas a gente está utilizando esse daqui, o construtor vazio, né, então a gente tem dois construtores nessa classe, nós temos os atributos da classe, né, as características que a gente preenche lá no cadastro, né, do cliente, e a gente tem um toString que é utilizado quando nós imprimimos o objeto, né, e o objeto inteiro, vamos olhar aqui, ó, na opção 2, aqui, ó, a gente imprime um objeto inteiro, né, de cliente, então o toString é utilizado nesse momento, que a gente vai fazer a impressão do objeto na tela. Olhando para essa classe aqui, né, não para todo o resto que a gente tem ali no programa, pessoal. Então a gente tem construtor na nossa classe de cliente, temos os atributos e temos o toString. Olhando para essa classe, pessoal, e nada mais, vocês acham que nessa classe a gente, e até fazendo uma comparação com o que já foi visto em Java, das nossas classes de modelo lá em Java, né? Olhando para cá, para esse cara, vocês acham que neste código aqui, nessa classe, precisa ser mudado alguma coisa, pessoal? Ou aqui vocês acham que já está pronto? Né? Nessa classe não precisamos mudar mais nada, porque ela já tem aqui, né, os construtores, já tem os atributos e já tem o toString. Isso é uma pergunta. Mudamos aqui alguma coisa com relação, né, ao que a gente está fazendo, que é refatoração do código, ou aqui vocês acham que já está tudo tranquilo, pessoal? Aqui não precisamos mudar mais nada. Aqui, pessoal, né, aqui tá tranquilo, né? Então, aqui na classe de modelo, né, o Dena já comentou ali com nós, aqui já está tranquilo. Por mais que a gente tenha dois construtores, mas os construtores são relacionados à nossa classe, podemos construir um objeto dessas duas formas. Temos as suas características, que são as propriedades ou os atributos, né? E temos o toString, que é a maneira que, né, o objeto vai ser impresso quando a gente não especificar nenhum atributo. Então, com relação à refatoração do código, aqui nós não precisamos fazer nada. Aqui está tranquilo.
Então a gente só trouxe para a camada de modelos, e aqui, né, a nossa classe ela já está fazendo o que precisa. Diferentemente, pessoal, do que a gente tem aqui no Program, né? Então, aqui no Program a gente tem muita coisa, né? E muita coisa a gente não pode considerar, né, errado, né? Na verdade, assim, né, pessoal, não é porque funciona que está certo, né? Então a gente tem muita coisa aqui que não deveria estar aqui, que a gente precisa reposicionar por ser, né, pessoal, uma classe de visualização. Então eu vou falar isso bastante, né? Sempre, né, façam a relação das classes que vão estar dentro da view como se fossem páginas, né? Como se fossem páginas HTML ou como se fossem formulários de uma aplicação local, desktop, né? Então a gente tem muita coisa aqui, né, dentro da nossa classe de visualização que não deveria estar aqui, ok? Então, só para a gente fazer voltar a funcionar aqui, porque a partir do momento que a gente colocou a classe de cliente dentro de uma camada de modelo, vamos fazer o using aqui, né? Ó, o que ele está reclamando aqui para nós é que a partir do momento que, né, as classes não se encontram mais no mesmo lugar, uma que a outra, né? Elas não conseguem se enxergar. Então a gente precisa só fazer o using aqui. Quando a gente clica ali, né? Ou toda vez que vocês estiverem, pessoal, implementando uma classe nova e tiverem essa situação, para não precisar ficar clicando aqui o Ctrl ponto, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Ele vai remover o using, tinha um using aqui em cima, ó. Toda vez que tiver essa situação, o Ctrl ponto vai sempre abrir aqui a janelinha de sugestões. Então vamos fazer agora o using aqui, né, da camada. E a partir do momento que a gente faz o using, volta tudo a funcionar, porque agora essas classes elas já conseguem se enxergar, né? O using nada mais é, né, do que uma permissão para que essa classe consiga enxergar uma outra camada, ok? Assim como a gente está pedindo para ela enxergar, né, o generic e o system, só que essas daqui são pacotes, né, do próprio C Sharp, e essa daqui é uma camada nossa. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, olhando de cima para baixo aqui, né, a gente já conseguiu separar em camadas e para o que a gente tinha, vamos precisar de mais camadas, mas, né, pessoal, a gente vai agora implementar essas camadas, ok? Mas, pessoal, olhando para isso daqui, né, a primeira questão que a gente identificou que precisava fazer era que nós precisávamos, né, separar as funcionalidades em views diferentes. Então, dificilmente, pessoal, a gente, por mais que seja uma aplicação console, né, a gente vai ter apenas uma classe de visualização como a gente tem aqui no Program, ok? O que a gente vai ter, né, pessoal, o que a gente tem, e isso é muito comum, né, e novamente, fazendo uma comparação com uma aplicação web, é que para cada casezinho que a gente tem aqui, isso daqui tem que ser separado em lugares diferentes, ok? Então, este case inteiro aqui, ó, o case 1, que vai desde o momento que a gente instancia o objeto de cliente, pede as informações, valida o CPF, e aí, né, tem toda essa lógica aqui que tá meio não, né, tá bem ruim, né, porque ela tá muito grande para fazer pouca coisa aqui, né, mas toda essa questão aqui, ela tem que ser separada em uma view diferente. Então, todo este case aqui, ó, o que eu vou fazer com ele? Marquei todo ele aqui, eu vou simplesmente recortar todo este cara e eu vou jogar em um outro lugar, para que quando a gente entre no case 1 aqui, pessoal, a gente só tenha a chamada dessa funcionalidade que vai agora se encontrar em um lugar diferente. Então é o seguinte, né, pessoal, marquei todo esse cara aqui. Antes de recortar, eu vou no nosso projeto aqui, ó, dentro da camada de visualização, porque, né, não vai deixar de ser uma tela isso daqui, né, de ser um formulário ou de ser uma página. Eu vou adicionar, ó, uma nova classe. Então vou adicionar dentro da camada de visualização um novo item ou uma nova classe, tanto faz,
que vai ser o cadastrar cliente, ok? Que é o que a gente está fazendo ali na funcionalidade 1. Vamos adicionar aqui. Então a gente vai ter agora, ó, mais uma classe dentro da nossa aplicação. Ó. Vejam que quando a gente já adiciona, né, pessoal, a classe, clicando com o botão direito em cima da camada, ele já preenche aqui para nós, então não há necessidade de fazermos isso manualmente, a partir do momento que a gente cria as classes já em cima daquela camada. E agora a gente precisa, pessoal, trazer todo este código para cá. Ok? Então, basicamente, a gente daria um Ctrl X aqui, né, para recortar, e nós colaríamos esse código para cá. Só que aí, pessoal, fazendo essa questão, já entra num outro a fazer que a gente tinha, né, determinado aqui, que a gente precisa criar uma camada de manipulação de dados. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que a gente remove isso daqui, todo esse código, a gente tinha aqui em algum momento, ó, a adição do nosso objeto que a gente preenchia, né, dentro da lista de clientes, que está aqui em cima. Se a gente simplesmente remover esse código aqui e jogar para lá, nós não teremos essa lista de clientes lá. Ok? Ah, professor, mas então beleza. Então a gente pega essa lista, joga para lá e daí vai funcionar. Beleza, até funcionaria. Mas a partir do momento que a gente daí entra no case 2, que, né, partindo do princípio que se o case 1 a gente está levando para uma nova classe, que seria uma nova página, né? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, aonde é que eu acesso esse cara? Né? Porque a lista de clientes está aqui. Se eu vou levar, né, tudo isso daqui para lá, né, o case 1, e aí eu levo essa lista para lá também, né, eu não vou ter acesso, partindo do mesmo princípio que eu vou separar isso em uma outra classe, e aí a gente já pode até adicionar outra classe aqui, ó. Então eu tenho o cadastrar cliente, e eu vou adicionar uma nova classe aqui que vai ser o listar clientes. Né? Então vamos imaginar que cada uma dessas aqui vai ser uma classe diferente, né? Vai ser uma funcionalidade ali no nosso menu diferente. Se a gente leva, né, isso daqui lá para o listar e tudo isso daqui ali para o cadastrar, a gente não tem, né, pessoal, né? Não tem mais a lista, que é um ponto em comum entre essas duas funcionalidades. Então, o que, que a gente precisa, na verdade, fazer aqui, né, pessoal? Antes de separar essas duas funcionalidades ali do case 1 para classes que a gente já acabou de criar e que não estão prontas ainda, a gente precisa, como já havia previsto aqui, né, criar uma camada de manipulação de dados, ok? Uma camada que vai servir, pessoal, só para fazer, né, para realizar as funções de CRUD. Ah, professor, mas funções de CRUD não é com banco de dados? Não, pessoal, função de CRUD é com qualquer coisa que eu precise cadastrar, remover, alterar e listar, ok? Sendo em banco, sendo em lista, sendo em arquivo, né? Então, as funções de CRUD que a gente tem dentro da nossa aplicação, elas não são especificamente para banco de dados, elas são em qualquer lugar, né, em qualquer situação, vão servir, né, em qualquer situação onde eu preciso fazer uma inserção, uma listagem e tudo mais. Então, primeiro, pessoal, antes da gente separar as nossas visualizações, né, os nossos cases 1, lá, o nosso case 1 e o nosso case 2, né, a gente precisa criar uma camada para manipular esses dados aqui, ok? Né, para que a gente tenha este ponto em comum de acesso, né, porque a partir do momento que eu retirar isso daqui, aí eu, né, levando para um outro lugar, eu vou da minha aplicação conseguir acessar, né, independente se eu tiver na view, se eu tiver no model, se eu tiver em qualquer lugar, eu vou conseguir acessar isso daí. Então a gente vai criar, pessoal, e nesses primeiros projetos que a gente está desenvolvendo aqui, né, esse primeiro projeto console, depois a gente vai ter aqui um projeto da PF, depois vai ter um projeto lá web, né? Neste primeiro projeto, a gente vai trabalhar, pessoal, com a camada de acesso a dados, que é a camada DAO, ok?
e não vamos trabalhar ainda com repositórios, por mais que seja bem parecido, né? A ideia de repositórios e de camadas DAO. Nesse primeiro momento a gente vai trabalhar que nem veio trabalhando lá de Java, e depois a gente vai entender aí uma nova forma de separar a nossa aplicação trabalhando com repositórios. Então eu vou criar aqui, ó, dentro do nosso projeto, a gente tem views, tem modelos. Eu vou adicionar aqui, pessoal, uma nova pasta. E essa pasta, pessoal, vai ser a camada DAO. E, pessoal, aqui é uma questão de gosto e das coisas que eu leio, né? E da forma que eu estudei. Vejam aqui que a nossa camada DAO, né? A camada, né? Ela tem o DAL, né? Geralmente aqui em C Sharp, quando a gente cria uma camada DAO, a camada, né? A gente nomeia ela com L no final, e o L, pessoal, justamente é de layer, né? De camada. Então a gente tem aqui o Data Access Layer. Então a gente tem a camada, né? O L aqui de layer de acesso aos dados, ok? Ah, professor, mas eu fui lá e criei com O. Beleza, não tem problema nenhum, não vai fazer tanta diferença. Só uma questão da onde, né, da onde você estudou, dos livros que você leu e tudo mais, da bibliografia que você utiliza, né? Mas no final vai ser a mesma coisa. Mas aí a classe, né? Então a gente tem a camada de acesso a dados, e daí a gente vai ter as classes de acesso àquele dado específico. Então, quando eu precisar manipular dados de cliente, eu vou ter uma classe. Quando eu precisar ter dados lá de produtos, né, de funcionários, de vendas, eu vou ter uma classe específica. E aí sim, a classe, vamos adicionar aqui a classe. Aí a classe, pessoal, vai ser aqui, ó, um cliente, que é o que a gente tem aqui, DAO, mas aí o dado com O, né, o DAO, né, desculpa, o DAO com O, pessoal, né, então a camada, né, o L é de layer, né, layer de camada, o O, pessoal, de objeto. Então aqui a gente vai ter, né, o acesso aos dados do objeto de cliente, ok? Então só para fazer ali uma separação um pouco mais correta, as classes, daí sim eu nomeio elas com O. Mas, pessoal, se você nomeou a camada lá com O também, não tem problema nenhum. No final das contas vai funcionar, e a ideia é a mesma. Só uma questão de nomenclatura, mas no final das contas, se estiver implementado e funcionando, né, é o que a gente precisa. Então vamos lá, pessoal. Se a gente tem a nossa camada agora, e agora a gente tem a nossa classe, e aqui dentro dessa classe a gente vai, né, fazer acesso, né, vai acessar os dados da nossa aplicação relacionados a cliente. Então o que a gente precisa num primeiro momento, né, como eu disse, a gente já faz aqui a refatoração de puxar isso daqui para uma outra classe. O que a gente precisa, pessoal, fazer é remover isso daqui. Então nós precisamos tirar esta classe daqui, essa classe não, essa lista de clientes daqui, ok? Porque a gente não pode, numa classe de visualização, ter todo o nosso acesso e a nossa manipulação aos dados da nossa aplicação. Então vamos lá, ó, o que eu vou fazer é recortar daqui e vou, pessoal, colar na nossa classe do cliente DAO. E aí é o seguinte, né, pessoal? Se o intuito, né, dessa remoção da classe, da lista, lá do program, né, se o intuito da gente fazer isso, né, de tirar de lá e trazer para cá, é que a gente tenha uma segurança um pouquinho maior, né, porque se a gente deixa aqui, qualquer pessoa que pegue o nosso código e faça, né, uma alteração, ela vai conseguir mexer direto na lista. E se ela não olhar que de repente a gente tinha uma validação para cadastrar o cliente, né, ela consegue, né, criar mais uma funcionalidade e começar a adicionar o cliente, né? Então, se o intuito de a gente fazer essa separação
dar um pouco mais de segurança para o nosso código, a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa lista aqui, por mais que, né, se a gente não defina isso, um modificador de acesso já seja, né, já fique definido como padrão privado, é definir esse cara aqui como privado, ok? Né? Então, quando a gente não coloca, já é automaticamente privado, mas eu sempre gosto de deixar explícito ali. O que está faltando aqui é o using só, né? O que ele está reclamando é o using, então já vamos resolver aqui também. Ok? Então, se o intuito de trazer este cara para cá, pessoal, é que a gente tenha um pouco mais de segurança na nossa aplicação, e se alguém pegasse a nossa aplicação e olhasse que essa lista está aqui, né, numa outra classe, ele não vai ter acesso direto a ela, né? Então a gente deixa esse cara privado. Então a gente está já garantindo que isso daqui só seja acessado dentro desta classe por métodos que a gente vai criar com a implementação que a gente precisa, ok? Então a gente já deixa esse cara privado para que ele só seja acessado aqui dentro, ok? E quando eu precisar fazer alguma coisa com os dados de cliente que estão dentro dessa lista aqui, eu só faça essa alguma coisa a partir do momento que a gente tem alguns métodos aqui que vão me permitir, pessoal, o acesso a esse cara. Beleza? Então ele está privado para a gente garantir essa questão e a gente vai deixar ele estático, pessoal, né? Porque a partir do momento que a gente tem um objeto, um atributo lá, né? Uma variável estática, eu estou garantindo que só tem um, né, elemento deste cara na nossa aplicação. Por quê, pessoal? Porque a qualquer momento, em qualquer lugar do meu código, eu posso instanciar um cliente DAO. Posso dar um new neste cara aqui. Se eu dou um new neste cara aqui e eu tenho, né, e eu não deixo essa lista estática aqui, a cada vez que eu dou uma nova instância na minha aplicação, né, dessa classe aqui, eu crio junto uma lista, ok? Porque é o que a gente tem aqui, ou se tivesse alguma outra coisa. A partir do momento que eu deixo este cara estática aqui, né, a nossa lista, por mais que eu crie instâncias do cliente DAO, o que também não vai ser necessário, né, a gente não vai precisar ficar instanciando esse cara aqui, né, mas se houvesse essa situação, se fosse possível fazer isso, né, se eu deixo isso daqui estático e eu vou criando lá vários objetos do DAO, se fosse necessário, eu só teria uma lista, né? Então, se eu tenho um cara na minha classe que é estático, não importa quantas instâncias eu faça, eu vou estar acessando, pessoal, sempre o mesmo cara, ok? A partir do momento que a gente deixa estático, ele é único dentro da nossa aplicação, né? E aí eu vou ter apenas uma lista, por mais que a gente já saiba que não vai, né, posteriormente instanciar um objeto do cliente DAO. A gente vai acessar, né, pela classe os métodos que a gente vai criar aqui para poder trabalhar com a lista que a gente trouxe para cá. Então, beleza, trouxemos a lista para cá. A partir do momento que nós fizemos isso, né, vejam que a nossa aplicação agora está crescendo, né, a gente tem mais classes, tem mais arquivos e isso é natural, pessoal, não é porque nós temos mais arquivos e classes aqui que a nossa aplicação ela fica mais, não é que ela não fica mais complexa, talvez ela até fique um pouco mais complexa, né, pessoal, mas ela fica bem melhor separada e segregada, que a gente consegue encontrar as coisas de uma maneira mais fácil. E aí, se a gente olhar aqui, ó, né, para o nosso programa, obviamente que aonde a gente acessava todas essas questões aqui com relação à lista, ó, que era o clientes, está dando erro porque ela não se encontra mais aqui. Beleza. Então, se ela não se encontra mais aqui, tudo bem, a gente moveu ela. Então, agora a gente precisa, neste cliente DAO, implementar, pessoal, os caras que vão me permitir acessar essa lista. Porque não adianta nada, né, a gente mover e não dar acesso a ela de alguma forma. Mas então a gente vai dar acesso, né, pessoal, criando métodos e quem for utilizar esse cara só consegue ter acesso a essa lista a partir dos nossos métodos, ok? Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Então vamos resolver primeiro os problemas mais simples e depois a gente resolve os problemas que são um pouco mais, né, complicados. Ah, o que é mais complicado? O cadastrar. Cadastrar tem várias coisas aqui, então
Não vamos se preocupar com ele nesse primeiro momento, a gente já vai resolver. Vamos se preocupar com o case 2, ok? Então, no case 2, pessoal, o que a gente fazia? A gente removeu a lista daqui, mas no case 2 a gente precisava da lista para fazer a listagem, ó, vejam que a gente pegava a lista aqui, de todos os clientes que estavam cadastrados. Maravilha! Então, agora a nossa lista está aqui, e a gente não tem acesso a ela porque ela está privada, mas eu preciso, pessoal, criar alguma coisa, neste caso um método que consiga levar lá para a nossa view, pessoal, todos os dados. Ah, professor, funciona parecido com getSet? É um tanto quanto parecido, mas, né, pessoal, neste caso aqui a gente está criando uma camada de acesso aos dados, então não vão ter gets e sets aqui, a gente tem a lista e aí a gente vai implementar os métodos que vão nos permitir, né, gravar, alterar, remover o que a gente precisar aqui. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Criar um método para resolver aquela questão. E aí, obviamente, que o método ele tem que ser público, porque se ele não for público, pessoal, aí eu não consigo acessar de nenhum lugar da minha aplicação, somente dentro da classe, né? Então ele tem que ser público. Ele vai ser, pessoal, estático, ok? E, pessoal, o método que vai me retornar essa lista aqui precisa, obviamente, retornar o tipo da lista. Então, a gente vai retornar, neste caso, uma lista de cliente. Ok? O nome do método pode ser listar, pode ser retornar, o nome que vocês quiserem dar. Como este cara aqui não precisa, né, a gente não está pedindo, por enquanto, uma filtragem, então, se não filtra, vai retornar todo mundo, também não tem parâmetro. E aí a gente retorna, pessoal, simplesmente a lista que nós temos aqui. Ah, professor, mas não daria para a gente fazer aqui a impressão dos dados? Não. Por quê, pessoal? Porque isso daqui é uma camada de acesso aos dados. Isso não é uma camada de visualização. Então aqui a gente não interage com o usuário, não pede informação, não imprime nada, a gente simplesmente manipula os dados e, né, recebe e retorna as informações para quem precisar lidar aqui com nós, ok? Para quem chamar os métodos que estão aqui dentro. Então até a gente, né, de uma forma rápida, poderíamos trazer, por exemplo, isso daqui, né? Se eu trago, por exemplo, pessoal, isso daqui, ó, para cá, funciona. Olha lá, já está até funcionando, né? Tudo bem que aqui está dando erro porque eu falei que tinha um retorno, ok? Mas olha, se eu trago para cá, vai funcionar. E se eu chamar esse método lá agora no programa, né, chamar este método aqui, ele vai imprimir todas as questões ali, né, todos os clientes na tela. Mas, pessoal, isso daqui é uma camada de acesso aos dados. Então não é uma camada de visualização. Isso daqui não é uma página, não é como se fosse um HTML. E se fosse um HTML, aí tudo bem eu mostrar alguma coisa na tela. Mas não é. Então eu não faço, pessoal, a impressão aqui. Ok? A impressão continua sendo feita lá na nossa classe de visualização. Tudo bem que isso daqui vai mudar de classe também, a gente vai separar mais ainda, né? Mas é aqui que a gente imprime as informações. Só que agora a gente não tem mais acesso ao clientes aqui, não temos mais acesso a esse cara. Então o que a gente precisa fazer naquele método lá é simplesmente, pessoal, retornar a nossa lista. E aí eu vou fazer já utilizando aquela sintaxe mais nova do C#, onde eu simplesmente retorno. Quando o nosso método tem apenas uma linha, né, eu posso criar uma função, um método de flecha, que é o que a gente chama, né, e simplesmente retornar esse cara aqui. Então este método agora, pessoal, já retorna a nossa lista, né, de clientes. Então simplesmente retorna todo mundo que está aqui. É como se fosse um get, pessoal, né, para um atributo que a gente tem nas classes de modelo, mas a gente fez a implementação dele na mão. Então aqui a gente retorna todo mundo e agora a gente vai precisar de alguém que cadastra. Opa. Mas antes de fazer, obviamente, o cadastro, vamos testar isso daqui, né, e vamos implementar agora, puxar, né, este método que a gente acabou de criar lá no nosso programa. Então aqui, ó, claro que está dando erro, por quê? Porque nós não temos mais a lista de clientes que foi removida, mas agora a gente precisa acessar esse cara. Como?
chamando o cliente DAO, né? Ele vai reclamar aqui de um using, Ctrl ponto lá, ó, ele já lista ali para nós, ponto, e aí ele tem o método, pessoal, de listagem. E aqui, ó, vejam que a gente já resolveu os problemas. Quando entrar na funcionalidade 2, já vamos tirar isso daqui, levar para uma outra classe. O que vai ser feito? Um laço de repetição, onde nós vamos listar todo mundo, né? Vamos retornar todo mundo que está lá na nossa lista, pessoal, para dentro deste laço de repetição. E aí vejam, pessoal, que eu não peguei isso daqui, ó, e criei, por exemplo, uma lista de cliente chamada, vamos dar o nome aqui de clientes, que recebe, né, o meu cliente DAO. Aí, nosso cliente DAO, ponto listar, e, né, aí utilizamos este cara aqui. Pessoal, isso não tem necessidade. Por quê? Né? Porque se aqui, né, nesta parte do nosso for each, ele está esperando uma lista de clientes, né, aqui, ok? E este cara aqui me retorna uma lista de clientes, então estes caras são compatíveis, né? Então eu posso, né, retornar a minha lista aqui direto e já utilizar ela no for each, não vai ter problema nenhum, né? A gente consegue já utilizar o retorno deste método direto no for each, não preciso ficar criando meios para armazenar essa informação, né, e para posteriormente utilizar ela, então a gente já consegue colocar ali dentro, ok? E aí, pessoal, para a gente fechar aqui este case 2, que é a listagem, então já que agora nós conseguimos jogar lá para o nosso DAO a nossa lista, criamos um método que acessa, né, neste caso, retorna toda a nossa lista, e aqui a gente já imprime todas essas informações, então a gente já vai remover isso daqui, ok? Já vai tirar isso daqui. Então, como eu disse, vamos resolver os problemas menores para depois resolver os problemas maiores, mas então a gente já vai fechar esse case 2 aqui, que é a listagem, né, levando toda essa implementação para uma nova classe, que vai ser uma classe de visualização também, que é a nossa classe de listar clientes. Então, a primeira questão é, se eu preciso tirar isso daqui, vamos recortar. Beleza, já não está mais aqui, e vamos colocar lá, pessoal, dentro do listar clientes que a gente já tinha criado. E aí eu dou um Ctrl V aqui, né? E aí vejam, pessoal, que neste Ctrl V, a partir do momento que eu colo isso aqui, já começa a dar um monte de erro. Ah, professor, mas não era só separar, não era só levar para um outro lugar? Sim. Primeira pergunta, pessoal, por que está dando erro aqui? Né? Por que ao copiar e colar isso aqui, ó, vejam que não é erro de using, né? Porque se fosse um using que estivesse dando erro, ia dar erro aqui no cliente, ia dar erro aqui no cliente DAO, né? Então não é erro de using, né? O problema não está sendo using. Daqui a pouco vai ser, mas este primeiro problema não é. Então por que quando eu copio, pessoal, né, ou recorto um código que estava lá funcionando e trago para uma outra classe, por que está dando erro? O que está faltando neste caso aqui? Quem consegue me dizer lá? Um código ele sempre tem que estar dentro da onde? Isso daqui é lógica, pessoal. Eu não posso simplesmente ter um código dentro do meu da minha classe. Não dá para eu jogar um código dentro da minha classe aqui, ó. Vejam que eu tenho a classe e eu tenho o código. O que está faltando antes do código dentro da minha classe? Tem alguém comigo aí só para saber? Estamos vivos? Que bom. Pessoal, o que está faltando aqui? Está faltando um método. Sim? Ah, então tá bom. Pelo menos o Caio. O que está faltando aqui, gente? Se a gente olhar para qualquer classe que a gente tem aqui, ó, qualquer uma dessas daqui, olhem as classes que vocês têm lá, vocês não têm código solto dentro da classe, né? Vamos pegar o program. Aqui, ó.
Eu não tenho código solto dentro da classe. Ó, classe está aqui, né? A mesma coisa que estamos vendo aqui. Ó, classe e classe. Só que após a classe, o que eu tenho aqui? Um método, que é o método main. Tudo bem que o método main já vem quando a gente cria a nossa aplicação. Mas, vamos olhar o nosso DAO aqui então. Ó, cliente DAO. Eu tenho código aqui, tirando a declaração, pessoal, né? A criação da nossa lista, eu tenho um método aqui. Por mais que tenha essa sintaxe nova, né? E tudo mais que não tem chaves, isso daqui é um método. Então eu não posso sair programando, pessoal, dentro da classe, né? Tudo bem, aqui a gente tem a nossa classe de cliente, ó. Para eu ter um código, eu tenho que ter um método, tudo bem que é o construtor, né? Aqui eu só tenho os atributos, olha lá, um método aqui é um código e ele está dentro do método. Então eu não posso, pessoal, simplesmente recortar e jogar para dentro da classe. Eu preciso, pessoal, obrigatoriamente de um método, né? Então, para a gente colocar algum código aqui, isso daqui tem que estar dentro de um método, né? Não dá para a gente sair jogando as informações ali dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou criar um método público, senão eu não vou conseguir utilizar de um outro lugar, estático, para a gente não precisar criar um objeto, não precisa me retornar nada, porque eu só quero executar o que está ali dentro. Eu vou dar o nome aqui, pessoal, de renderizar. Então é como se fosse a renderização da nossa página, do nosso formulário, mas é uma, né, aplicação ali em console, no terminal. E aí, abre e fecha parênteses. E todo este código aqui vai para dentro do meu método. Sobrou acho que uma chaves. Não, tá certo. Então olha lá, pessoal. Aí sim, né? Aí agora a coisa já funciona. Por quê? Porque agora eu tenho uma classe. Dentro da classe eu tenho um método. Método renderizar. Ele não precisa me retornar nada. Ele só vai executar o que está aqui dentro. Ok? E aí aqui dentro eu posso fazer o que eu quiser. Por quê, pessoal? Porque isso daqui é um método, né? Então renderizar é um método. Tudo bem que está dando um erro, mas novamente um erro, pessoal, de using. Né? Ele está pedindo para fazer o using do models. E aqui ele vai pedir para fazer o using do DAO. E agora, olha lá, agora já funciona a nossa aplicação. Ok? Já funciona essa nossa visualização. Se nós conseguimos, conseguíssemos, não vamos conseguir agora porque está dando erro aqui no programa em várias coisas ainda, mas se a gente executasse a nossa aplicação e entrasse na opção 2, chamando isso daqui, nós já conseguiríamos, pessoal, executar essa funcionalidade e ver todos os clientes que estão dentro da nossa lista, beleza? Então sempre, pessoal, que a gente levar o código, ou começar a programar ali dentro de uma classe, o que a gente pode fazer dentro da classe é só declarar as variáveis, listas, objetos, o que for, o que a gente for utilizar aqui em cima, mas que tenha o escopo global dentro da classe, para que a gente consiga utilizar dentro de todos os métodos. Mas eu não posso sair aqui, dentro da minha classe programando. Para eu poder programar, a gente sempre, obrigatoriamente, tem que estar dentro de um método, Então, porque é uma linguagem compilada que não funciona que nem um JavaScript da vida, que a gente sai escrevendo scripts dentro do arquivo, ou como se fosse lá um Python. Então aqui, para a gente poder escrever algum código, obrigatoriamente tem que estar dentro, pessoal, de um método. E aí, para a gente fechar essa listagem, porque a listagem já está quase pronta, o que eu preciso fazer lá no meu programa, porque a partir do momento que a gente removeu já não tem mais nada dentro do case 2, é chamar este cara. Então, a gente vai chamar aqui o listar clientes ponto renderizar e ponto e vírgula. Ok? E aí, pessoal, agora, como eu disse, vamos resolver os nossos problemas menores para resolver os nossos, posteriormente, ali, os nossos problemas maiores. Então, agora eu já consigo, já está separadinho. Quero ver o que é feito no case 2.
Tô vendo que tem uma classe chamada listar clientes com um método lá dentro. Quer ver o que é feito? Vem aqui no renderizar, né? Ó, já estamos aqui dentro do listar, aí eu consigo ver o que é feito aqui. Ah, mas agora eu tô vendo que ele está chamando um listar que está lá no cliente DAO. Legal, vai lá no listar e vê o que este cara está implementando, ok? E aí a gente já consegue, pessoal, fazer, né, um pouco da separação que a gente precisa. Não está pronto ainda, mas a gente já consegue fazer a separação. E agora, dentro do programa, nós não temos mais nada com relação à listagem de cliente. Agora a gente precisa, pessoal, resolver todo este problema aqui, que é o case 1, que é o cadastrar. E o case 1 ele tem várias coisas aqui, né? Tem a validação do CPF, tem a validação para saber se um cliente está dentro ali já da lista, né, que tenha o mesmo CPF, e assim por diante. Então, pessoal, agora a gente precisa resolver este problema, né? Então a gente precisa resolver este problema, que é, pessoal, o cadastro do cliente. Beleza? Por enquanto, vamos deixar isso um pouco mais para o final. A gente vai resolver isso daqui da validação do CPF, porque a validação está aqui embaixo, né? E ela pode ser modificada também. A gente vai resolver esse cara depois. Então deixa esse daqui do jeito que está, já está funcionando. E a gente vai, pessoal, para toda essa questão aqui, ó, que é, vamos até aqui embaixo, ó, tudo isso daqui que está marcado, que é, pessoal, a questão de não podermos permitir o cadastro de um cliente se já existir um cliente dentro da nossa lista com o mesmo CPF, né? E aí tá toda a nossa lógica aqui. Então agora a gente vai separar isso daí, né, pessoal? Ele vai lá para o DAO, né, e fazer todo o cadastro do cliente lá. Só que qual que é a questão aqui, né, pessoal? O que eu faço toda vez que eu vou cadastrar um cliente? Se a gente olhar toda vez que vai cadastrar um cliente, o que a gente faz é procurar um cliente. Então, antes do cadastro, a gente tem uma procura, uma busca do cliente. E a gente está fazendo isso, tudo bem que na primeira vez a gente simplesmente grava, ok? Mas o que a gente faz é, toda vez que vai cadastrar, a gente tenta encontrar um cliente antes, para ver se é possível cadastrar ou não. Então eu vou deixar, pessoal, aqui alguns minutinhos, 10 minutinhos mais ou menos, para criar um método. Pode deixar do jeito que está aqui, ok? Mas criem um método aqui no DAO que busca o cliente pelo CPF. Ah, professor, mas a gente não precisa cadastrar? Precisa. Mas, pessoal, a gente vai, inclusive, separar o nosso cadastro em duas partes. Porque uma coisa é buscar o cliente e uma coisa é cadastrar. Tudo bem que toda vez que eu cadastro, eu busco. Mas o porquê não ter funções separadas? Uma que busca e uma que cadastra. Por mais que na hora de cadastrar a gente chame depois a que busca, mas a gente consegue deixar isso separado. E aí, pessoal, a gente, né, já vai fazer dessa forma. Por quê? Porque quando a gente for criar uma venda, né, então vamos imaginar que daqui, né, na próxima aula a gente já vai fazer isso, que é cadastrar uma venda, eu vou precisar de um cliente. Porque minha venda vai ter um cliente, um vendedor e um produto no começo, né? Depois tem mais produtos. No começo só uma. Mas então, se a gente vai precisar de um cliente, a gente vai precisar depois de um vendedor, a gente vai precisar de um produto, a gente vai precisar de métodos que busquem. E aí, o porquê não utilizar o mesmo método que a gente utiliza no cadastro? Porque buscar, pessoal, é a mesma coisa para cadastrar, né, no cliente e cadastrar na venda. A gente está buscando, ok? Então, o que eu quero aqui, pessoal? Vou deixar uns 10, 15 minutinhos, né, ainda antes do intervalo. Daí a gente volta terminando isso daqui. Criem o método que busca o cliente, ok? Criou o método que busca o cliente, já vai tentando criar um método que cadastra o cliente. Então vejam que a gente vai ter aqui mais dois métodos. E no método que cadastra, a gente precisa, né, pessoal, chamar o método que busca. Beleza? Então vou deixar, pessoal, uns 10, 15 minutinhos para fazer o método que busca antes do intervalo ainda, e depois a gente faz o método que busca, o método que cadastra, e depois fazendo isso, obviamente que nós vamos chamar estes métodos aqui. A única coisa, pessoal, que vai permanecer aqui é isso daqui.
E nem aqui, né? Porque a gente vai levar isso para uma outra view depois. Mas isso é a única coisa que permanece aqui. Todo este resto, né, que a gente está vendo aqui, vai sair dessa classe. Beleza? Então, pessoal, uns 10, 15 minutinhos, daí a gente já faz isso quando voltarmos e depois a gente faz o intervalo lá. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pessoal, manda mensagem aí, escreve que a gente já vai resolvendo. Vamos lá então, pessoal, vamos fechar aqui essa refatoração. Inclusive, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fechar toda ela aqui, e daí depois, né, o tempo que vai sobrar vai ser para gente, né, para vocês desenvolverem a parte do vendedor, a parte do produto, mas daí a gente faz o intervalinho depois. Vamos fechar toda essa questão aqui agora, para daí depois o tempo que ficar aí na aula vocês continuarem o desenvolvimento do projeto. Lembrando que, né, pessoal, como eu disse para vocês, então a parte do vendedor e a parte do produto, que vai ser igual a do cliente, né, para a próxima aula, então para a aula de segunda-feira que vem, eu não vou fazer junto com vocês, né, então vendedor e produto é para trazer já para a próxima aula pronto, né, e aí na próxima aula a gente vai começar já a parte da venda. Eu vou trazer eu já tenho pronto isso, vou trazer para dentro do projeto a parte de vendedor e produto, mas nós não desenvolveremos juntos. Mas então, né, depois que a gente fechar toda essa questão aqui da refatoração, é basicamente uma réplica para vendedor, que tem os mesmos atributos do que cliente, e produto que muda um pouquinho, ok? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa fazer aqui, né, antes da validação do CPF, é a busca, né, do cliente. Então, como eu disse, a gente vai criar um método primeiro para buscar. Vamos buscar o cliente, porque é o que a gente faz toda vez que cadastra, ok? E depois a gente vai, pessoal, fazer o método que cadastra com base nessa busca, né, neste método que a gente já vai ter implementado, que é a busca do cliente. Então, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, este é o ponto aqui, ó, onde nós buscamos o cliente. Por quê? Porque nós percorremos a lista, toda a nossa lista aqui com o for each, e aí verificamos, né, se o cliente que está cadastrado no CPF é igual a algum CPF que a gente leu ali em cima. Então, neste ponto aqui é onde a gente faz, pessoal, exatamente a busca. E aí a gente vai, então, né, pessoal, pegar isso daqui e levar para este método que eu comentei com vocês, que é o buscar cliente. Então, lá no DAO, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um método, vamos criar a assinatura do método, público e estático. Só um pouquinho. Aí. Estático. O que ele vai retornar? Se ele vai buscar um cliente, ele tem que retornar um cliente para nós, né? Ele tem que retornar o que está sendo buscado. Vou dar o nome aqui de buscar cliente e vou receber, pessoal, o CPF como parâmetro. Ah, professor, não dava para receber aqui o cliente, o objeto? Até dá, né? Contanto que depois, obviamente, você utilize o CPF para fazer a comparação, ok. Beleza? Então, ó, um método público para poder utilizar em qualquer lugar, estático, porque a gente vai acessar direto da classe, que retorna um cliente e, né, vai buscar ele pelo CPF. O que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Simplesmente vou lá do nosso program, pegar este for each, vou dar um Ctrl X aqui, ó, e vou, pessoal, colar aqui. Simples assim. Ok? Então o que estava lá, né, vejam que muito de uma refatoração de código, pessoal, passa por, né, a gente acaba utilizando o que a gente já tem, né, dependendo de como o código tá, a gente já utiliza, acaba utilizando o que já tem, só que leva para outros lugares e faz pequenas modificações. Então olha lá, ó, eu trouxe o meu for each para cá, onde a gente percorre toda a nossa lista de clientes que está aqui, ok, né, a nossa lista está aqui, na verdade. Então a gente está percorrendo toda essa lista e aí está perguntando se o cliente que está cadastrado, ou seja, o cliente que está dentro da lista, no CPF, vai ser igual, pessoal. Aqui a gente só tem que tomar o cuidado para, né, utilizar o CPF que está chegando como parâmetro, porque aqui a gente não tem mais o objeto de cliente. Então aqui, ó,
a gente pergunta se é igual ao CPF, né? Então, ao CPF que chega aqui, a gente está perguntando se se é igual ao CPF de algum cliente que está na lista. Beleza. Como é uma classe, pessoal, de manipulação de dados, não tem impressão de nada na tela, né? Isso daqui fica para quem está trabalhando lá na view. Então, vamos remover isso daqui, ó. E não tem mais o cliente encontrado. A minha pergunta aqui agora é, pessoal, se a gente encontrar o CPF, ou seja, o que chegou aqui como parâmetro é igual a algum CPF de um cliente que já está cadastrado, pergunta é, o que eu retorno aqui? O que eu faço, na verdade, dentro desse if? Retornamos, né, então o cara que está cadastrado. Então o que a gente está fazendo é, ele já está cadastrado. Ah, professor, mas a gente não implementou o método que cadastra. Ainda não, vamos chegar lá, né? Mas vamos partir do princípio que ele está cadastrado. Então a gente está percorrendo uma lista de clientes cadastrados. Se eu estou buscando alguém que está cadastrado a partir do momento que eu encontro, quem eu retorno? O cara que está cadastrado. Então retorno o cliente cadastrado. E é por isso, pessoal, que eu gosto de utilizar aqui, ó, né, o nome do objeto como cliente cadastrado, porque se fosse ser, beleza, ia funcionar também, mas aí fica, de repente, um pouco mais fácil de a gente entender que este objeto já é um objeto que foi cadastrado na lista. Então, o que eu estou fazendo aqui? Percorrendo a lista. Para cada item que eu estou percorrendo, eu pergunto se o CPF que chegou como parâmetro, que vai chegar para nós como parâmetro, é igual ao CPF de algum cliente. Se for igual, encontramos o cara e aí retornamos ele. Só que o meu método, pessoal, continua dando erro. Por quê? Porque vocês sabem que a partir de um momento, né, que o método ele não é void, né, ele retorna alguma coisa, eu tenho que ter retorno em todas as possibilidades do meu método. Então aqui eu tenho um retorno, ok. Mas a pergunta é, aonde é que está faltando um retorno? Então vejam que um retorno está faltando. Aonde que falta um retorno, pessoal? E o que eu retorno neste cara que está faltando? Quem consegue me dizer aí? Está faltando um retorno nulo depois do for each. Basicamente isso, pessoal. Porque qual que é a ideia aqui, né? Se em nenhum momento deste método aqui passar por essa linha, significa que os CPFs não bateram. Ou seja, não encontramos ninguém, logo não precisamos retornar ninguém. E aí, o que eu tenho que retornar? Então, eu tenho que retornar alguma coisa depois que essa busca terminar. Ou seja, passo por todo mundo. Se eu não encontrar ninguém, então, aqui fora do for each, então nós vamos sair do for each, aí eu preciso retornar. E o que eu retorno? Se aqui eu estou dizendo que eu retorno um objeto, eu não posso retornar, sei lá, um -1. Ou eu não posso retornar uma string. Por quê? Porque não são tipos compatíveis. Ah, professor, mas como é que eu digo que quando, né, era para retornar um cliente, não vai retornar nada? Simplesmente eu digo que retornamos nulo. Ok? Então, um objeto, pessoal, independente de ser um cliente, um produto, um vendedor, um carro, qualquer coisa que a gente coloque ali como um objeto, né, como uma classe nossa, basicamente ele tem dois estados, né? Ou ele está instanciado, né, e apto para o uso, tendo informações ou não ali dentro, mas ele está instanciado, eu posso trabalhar com ele, ou ele está nulo. Um objeto ele sempre vai ter esses dois estados, ou ele está instanciado, tendo ou não alguma coisa dentro dos atributos, ou ele vai estar nulo. Então, neste caso aqui, o que a gente precisa fazer é, se não encontrarmos ninguém, eu retorno simplesmente nulo, ok? Então aqui a gente não vai ter nada. Beleza, agora, pessoal, eu já tenho um método que busca. O que eu preciso fazer agora? Preciso implementar o método que cadastra, né? Então agora a gente vai ter cadastrar cliente. E aqui nem precisa colocar buscar cliente, né? Porque a gente já está dentro do
cliente DAO, assim como não precisamos colocar um listar clientes, né? Então aqui um buscar resolve, como o nome do parâmetro é CPF, a gente já sabe que vai buscar pelo CPF, ok? Se não, poderíamos colocar aqui, ó, buscar por CPF, sem problema nenhum. Também poderíamos fazer dessa forma, vamos inclusive deixar assim, né? Buscar por CPF fica mais completo, mais fácil de entender, por mais que o parâmetro já tenha sido nomeado como CPF, ok? Então, beleza, agora a gente tem o método que busca e agora a gente vai implementar, pessoal, o método que cadastra. A questão é, toda vez que eu cadastro, eu preciso buscar, mas toda vez que eu busco, eu não preciso cadastrar, ok? E vocês vão ver que a gente vai utilizar esse cara aqui lá no venda, né? Porque a gente vai buscar um cliente, obviamente, sem precisar fazer o cadastro no mesmo momento. Então, ó, o que eu vou fazer? Criar um método agora, público, estático, que me retorna um booleano. Por quê? Porque ou vai cadastrar ou não vai, né? Ou dá certo ou não dá. Então, um booleano resolve a nossa vida. E aí a gente vai dar o nome de cadastrar. E o que esse cara precisa receber? Precisa receber o cliente como parâmetro. Beleza. Então agora eu já tenho, ó, 3 métodos aqui no DAO, né? Aqui é a nossa lista. Não confunda esse cara aqui com, né, com atributo, objeto. Aqui é um outro método, método que lista, método que busca por CPF e agora, pessoal, o método que cadastra. Primeira questão é, toda vez que eu cadastro, eu preciso buscar. E este buscar me retorna alguma coisa. Então, se retorna alguma coisa, como eu sempre digo para vocês, eu preciso fazer alguma coisa com retorno. Guardar, testar, fazer qualquer coisa com esse cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é chamar o buscar por CPF. E este cara, ele me pede o CPF. Então, aqui para mim chega o objeto. E eu preciso passar o CPF, que é um atributo do objeto. Então, eu passo o CPF. Beleza? Vejam aqui que se eu colocar um ponto e vírgula, está funcionando. Não está dando erro, né? Não é que está correto, mas está funcionando. Mas aqui, pessoal, vejam que eu chamo este cara, ele chamaria aqui o método? Chamaria, né? Mas eu não estou fazendo nada com retorno. E eu preciso saber se essa busca deu algum retorno. Então, o que eu vou fazer? Se o meu buscar, né, por CPF, que está aqui dentro do cliente DAO, for igual, pessoal, a nulo, aí beleza. Então, se o resultado da minha busca, né, por CPF chegou aqui, significa que em momento algum os CPFs que tinha na lista bateram com, né, bateu com o CPF que a gente tinha. Então, não encontrou ninguém. Se isso daqui, pessoal, retornar nulo, significa que eu posso adicionar, né, o cliente na nossa lista. Então aqui, ó, clientes, que é a nossa lista, .add, recebe, né, a gente passa o cliente para ser adicionado, ok? É a mesma coisa que está lá no program, a mesma coisa que está lá na nossa classe de visualização. E aí, se eu conseguir adicionar, eu retorno verdadeiro, ok? E se cair aqui, ó, pessoal, já saiu do meu método, né? Então, se retornar nulo, ele vai adicionar e vai retornar verdadeiro. Se entrar nessa linha, sai, né? Volta para onde o nosso método foi chamado. Então, não vai ter a necessidade de um else aqui, né, pessoal? Eu simplesmente embaixo posso retornar falso. Ah, professor, mas por que não ter o else? Porque se ele não entrar aqui, né, se voltar alguma coisa da busca, ele não vai fazer isso daqui e já cai aqui, não é como se fosse um else, mas sem ele, né? Então ele já vai cair aqui e já vai dizer lá para mim, ó, não foi possível adicionar. Se ele cair aqui, ele adiciona e retorna verdadeiro, sem executar o que está aqui embaixo, ok? Então, pessoal, o nosso DAO, ok, que é a nossa classe de acesso a dados, ele fica dessa forma. Então agora eu tenho um método para cadastro, só para cadastrar, que utiliza um método da busca, que passa o CPF e verifica o que retorna, ok? Que está implementado aqui em cima. Vocês vão ver que depois tudo isso daqui vira uma linha só. Dá para a gente fazer em uma linha tudo isso daqui, né? Com
algumas coisas que o C Sharp, né, fornece para nós dentro das listas, mas ok, essa é a forma normal. Normal não, né? Tradicional, digamos assim, de fazer, passando pela lista, verificando e ok. E aqui a gente tem um método que retorna todo mundo. Então aqui, pessoal, a gente fecha, né, aquela questão aqui que a gente tinha adicionado no to-do ali, né, no nosso para fazer, que é criar a nossa classe de manipulação de dados. Vejam que aqui, ó, só tem, pessoal, as operações que nós faríamos, por exemplo, em banco de dados, né? Aqui a gente teria, né, um select, né, para listar todo mundo. Aqui a gente também teria um select, mas com uma cláusula lá, o where, para buscar pelo CPF. E aqui nós teríamos, né, o cadastro. Tudo bem que aqui utiliza o cara de cima, mas aqui seria para o cadastro. E vejam que aqui, ó, nós, pessoal, não interagimos com o usuário de forma alguma. Não tem impressão dos dados na tela, não tem pedido de dados, não tem nada disso daqui. Se eu pegasse isso daqui, e levasse para qualquer projeto em C Sharp, pessoal, projeto WPF, um projeto Windows Forms, projeto ASP.NET Core, Xamarin, isso daqui funcionaria sem fazer nenhuma alteração, ok? Eu conseguiria colocar isso daqui em qualquer parte lá do, né, obviamente que iria lá para uma camada DAO, e pessoal, funcionaria sem problema nenhum, por quê? Porque não tem nenhuma especificidade, pessoal, da aplicação em si, do tipo da aplicação. Não tem um console.writeLine que é específico de uma aplicação console. Não tem uma impressão de dados aqui, né, em HTML ou, né, num data grid lá de um WPF da vida. Aqui a gente só lista quando precisar, né, retorna todo mundo, busca e cadastra quando for necessário. Então isso daqui funcionaria em qualquer aplicação. Claro que, né, com as devidas, né, com a classe lá dentro e tudo mais, né, de cliente, mas isso funcionaria em qualquer aplicação, pessoal, em C Sharp. Beleza? Então aqui a gente não tem nada além de manipulação, né, de trabalho aqui com a nossa lista e com os dados que a gente tem com esses três métodos aqui. Agora, pessoal, a gente precisa, obviamente, fechar a nossa refatoração, né, utilizando esses caras que a gente acabou de colocar aqui, ok? Então, o program não, né, o case 2 já está funcionando, a gente já separou ele, e o case 1 a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro, vamos fazer aqui, e daí, quando estiver pronto aqui, a gente leva para um outro lugar. Então, olha lá, validação do CPF, por enquanto não fizemos. O que vai acontecer aqui agora, pessoal, é que tudo isso daqui, e vejam que o for each que tinha aqui, né, que foi levado para lá, já não tem mais, a gente simplesmente não precisa mais. Ó. Fim neste cara, ó. Deletei. Então aqui vai ter apenas a validação do CPF, e agora a gente vai, pessoal, cadastrar o cliente. Ah, professor, mas não precisamos verificar se tem alguém na lista a primeira vez lá para ele adicionar? Não, pessoal, porque a partir do momento que eu tenho um método que busca e agora eu tenho um método que cadastra e o cadastro não está sendo feito dentro da busca, como a gente identificou este problema lá anteriormente, já está pronto. Por quê? Porque quando eu for chamar o cadastrar, vai chegar aqui o cliente e eu vou buscar. Se não tiver ninguém dentro da lista, imaginem que é a primeira vez, cliente está vazio. O que ele faz? Ele nem percorre e retorna nulo. Então eu nem tenho aquela verificação para saber se o count é maior do que 0 ou não é. Por quê? Porque não vai percorrer e vai retornar nulo, porque não tem quem perguntar aqui pelo CPF. Retornando nulo, opa, então eu cadastro e retorna verdadeiro. E matamos já a charada, pessoal. Não precisamos ter aquela questão. Quando tiver alguém, ele vai buscar? Vai. Aí ele vai vir aqui, vai percorrer, né? Vai ver se tem alguém e se tiver, ele retorna um objeto. Né? Se retornar um objeto, ele vai dar um return falso porque não retornou igual a nulo. Então toda aquela lógica que a gente elaborou lá na aula passada, retrasada, pessoal, não é mais necessário. Não é que nós não estamos fazendo a mesma coisa, a gente continua cadastrando e verificando, mas de uma forma muito mais eficiente, com uma lógica muito melhor do que a gente tinha antes, ok? Então agora, ó, o que a gente vai fazer é, lá no program, validamos o CPF, isso continua igual, né? Depois a gente vai levar isso para um outro lugar.
Mas agora o que a gente faz? Chama o cliente DAO. Tudo bem que depois a gente vai tirar esse cliente DAO daqui, vai levar para um outro lugar. Tá reclamando do use. Ponto. Cadastrar. Passando o objeto C. Aqui ele já vai cadastrar. Mas, pessoal, novamente, né, vou falar isso toda vez que acontecer. Se eu fizer assim, não me adianta nada eu verificar se tem um cliente com o mesmo CPF. Por quê? Porque aqui eu não estou pegando o retorno. Então, se isso daqui, este método, retornar verdadeiro, ó, por quê, pessoal? Porque o cadastrar, ó, ele retorna um booleano. Então, se retornar verdadeiro, ele vai cair aqui. Se não, ele vai cair aqui. E aí, ó, vamos aproveitar aqui embaixo. Aí o que eu tenho, né? Um cliente cadastrado com sucesso. E aqui eu tenho uma mensagem que o cliente já existe. E aí, beleza. E aí dá para inclusive a gente melhorar isso daqui, né? Mas mais para frente. Então olha lá, pessoal. Agora, ó, vejo que a nossa aplicação ela já voltou a funcionar, né? Não temos mais erro. Então o que eu faço? Ó, leio aqui as informações, já vamos retirar isso daqui, valido o CPF, mando cadastrar. Pessoal, entendam isso daqui, né? Não é porque a chamada do método cadastrar está dentro de um if que isso daqui não está sendo executado. Continua executando da mesma maneira. Então eu chamo o cadastrar, ele vai fazer tudo o que precisa, no cadastrar tem a busca, tal, que nem a gente já viu, e vai voltar um verdadeiro e falso. Voltou verdadeiro, cliente cadastrado com sucesso. Voltou falso, cai no else, e aí, né, este cliente já existe. Lembrando que variáveis e métodos, né, pessoal, que são booleanos, não tem a necessidade de eu fazer isso daqui. Se retornar verdadeiro, já cai aqui. Então eu não preciso perguntar se verdadeiro é igual a verdadeiro. Assim como eu não preciso perguntar se é igual a falso, né? O que eu faço se eu quiser testar no if se é igual a falso é negar na frente. Coloco um ponto de exclamação ali na frente para negar. Então aqui eu pergunto se é igual a falso. Ok? E aí, ó, vamos salvar isso daqui e vamos fazer um teste. Se funcionar, se estiver tudo ok, o cadastro e a listagem, aí a gente separa isso daqui para uma classe nova de visualização, que já está criada ali. E por último, pessoal, nós temos o validar CPF, ok? E aí, pessoal, a nossa refatoração nesta primeira parte da nossa aplicação, ela vai estar pronta, ok? Então, mais uns 10 minutinhos a gente já fecha, pessoal. E aí vai o tempo que sobrar é para o desenvolvimento, né, das opções lá, das funcionalidades 3, 4, 5 e 6, que é o vendedor e o produto, né? A gente tem cliente, daí precisa fazer para vendedor e para produto. Então vamos, ó, vamos no listar, ó. Entro aqui, não mostrou nada, porque não tem ninguém, ok. Daria até para a gente fazer uma validação para ver se tem alguém ali dentro, para mostrar uma lista vazia. Mas ok, não mostrou ninguém, é o que a gente precisa. Vamos cadastrar lá, ó, Diogo. Tem que ser um CPF válido, né? Olha lá, cadastrou. Vamos na listagem, tá lá, ó, né? Se nós cadastrarmos um novo com o mesmo CPF, ó, o cliente já existe. E aí, listagem, só temos um lá. E aí, então, o pessoal já está funcionando, né, do jeito que a gente imaginava lá. Então, agora, ó, tudo isso daqui vai passar, pessoal, para uma nova classe, que é a nossa classe de cadastrar cliente. E dentro do cadastrar cliente, pessoal, assim como o listar clientes, a gente vai ter um método que vai renderizar a página, como se fosse, né, mostrar ali o nosso formulário, a nossa página e tudo mais. E aí vejam, né, pessoal, que aqui a gente tem um renderizar, né, e aqui é o listar, aqui no cadastrar cliente a gente vai ter um renderizar também. Mais para frente, pessoal, a gente não vai fazer isso nessa primeira versão, mas daqui a pouco já vai chegar lá também. Mais para frente, o que a gente vai fazer é com que as nossas classes que
né, tem métodos iguais, implementem uma interface, né, para a gente deixar o nosso código mais bonito, né, mais bem programado, para que daí toda a classe de visualização que a gente for criar, implemente o método renderizar. A gente faz a implementação da interface para obrigar a ter este método aqui, para que a gente tenha uma padronização, ok? E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com os DAOs. Por quê? Porque todo DAO, pessoal, tem um listar, vai ter um buscar, tudo bem que por CPF não, né? Mas vai ter uma busca e vai ter um cadastrar, um remover, um alterar e tudo mais. E aí, fazendo a implementação de interface, a gente consegue obrigar com que essas classes, né, implementem obrigatoriamente esses métodos. Mas isso vai ficar mais para quando a gente fechar essa primeira parte do nosso projeto. Então, no cadastrar cliente aqui, ó, o mesmo método renderizar. Vou dar um Ctrl X aqui, ó. Opa, faltou coisa. Mais para baixo. Ó, então vou dar um Ctrl X aqui. Aproveitando, já vou chamar aqui, ó, o renderizar. E aí vejam agora, ó, pessoal, como que ficou o nosso programa, né? O nosso, ó, cliente cadastrado aqui, ó, lembra desse cara aqui, ó, nem precisa mais, ó, pode deletar. Nem o cliente vai precisar aqui, né? Vejam como o nosso menu ficou, ó. Ficou só com as opções, cadastrar, parará, e claro que tem o validar CPF, que já vai sair daqui, né? Mas agora a gente leva todo o código que nós tínhamos para cá. Ó. O que ele está reclamando aqui, né, pessoal? Bastante coisa, mas o que? Ele está faltando o using aqui, ó, de cliente, né, do models, na verdade, e lembra que este cara aqui estava declarado lá no program que eu acabei de deletar. Então aqui eu preciso declarar ele também. Então está faltando, a gente só estava utilizando ele aqui. Então falta declarar, porque aqui uma classe nova. Console ele está reclamando porque não tem o using do system. Ó, ali em cima, quando a gente cria uma classe nova, ele vem sem nenhum using. Então a gente precisa fazer implementar, né, os imports aqui. Ok. E agora, ó, cliente DAO, porque também não tem o using lá em cima. Legal. E aí, claro que ele está reclamando do validar CPF. Por quê, pessoal? Todo o resto já está pronto, né? Mas o porquê que ele está reclamando aqui? Porque o validar CPF que a gente recortou lá do programa, ele se encontra aqui no programa, né? Então, eu consegui encontrar esse cara aqui antes. Agora, ele não está mais na mesma classe. Então é isso que nós estamos tendo este erro, essa reclamação aqui. Mas a questão é, pessoal, que a validação do CPF não pode ser feita numa tela, que é o que a gente está aqui numa view, né? Então a gente está na camada de visualização dentro do cadastrar cliente. Então a gente até poderia, para fazer funcionar, né? Se a gente fizer isso daqui, ó, vou pegar todo o método. E quando, pessoal, se estiver em dúvida de onde começa e fecha o método, ó, só fecha ele aqui, ó. Abre e fecha ele aqui, ó. Você pode recortar ele dessa maneira, ó. Selecionando aqui, ele seleciona todas as linhas, ó. Recortei tudo, toda a extensão do nosso método. Então aqui, ó, recortei ele. Ó como que ficou o nosso programa, bem menor do que a gente tinha antes. E claro que eu até poderia, ó, vamos fechar aqui só para ver onde fecha o método, né? Porque claro que tem que estar dentro da classe, ó. O que a gente faria, né? Até poderia colocar aqui. Olha lá, ah, tá aqui a validação do CPF. Vocês vão ver que, ó, já parou de reclamar. Maravilha. Só que, pessoal, esta validação, além de não estar no lugar correto, porque não é na view que a gente valida isso, né? A gente vai precisar disso lá no vendedor. O vendedor também tem que ser validado o CPF dele. E aí, pessoal, quando eu for chamar o vendedor, né, quando eu for cadastrar o vendedor, eu não vou chamar esse método que está dentro da view. Não é aqui o lugar correto dele. Se aqui não é o lugar correto, pessoal, pergunto para os senhores, aonde é que colocamos tudo isso daqui? Onde é que nós podemos colocar este validar CPF? Para onde nós podemos levar?
Podemos levar para o Utils e é onde eu vou levar, mas, pessoal, como eu disse, acho que já cheguei a comentar na aula passada, essas questões de regras de negócio é onde a gente mais tem divergência dentro de padrões de projeto, de arquitetura de software e tudo mais, né? Então a gente poderia criar uma camada só de regras de negócio, uma camada lá business, por exemplo, e jogar todas as nossas regras de negócio lá dentro. Como é uma validação de um atributo do cliente, pessoal, eu poderia aqui no cliente criar cadê aqui, ó, criar um set, né, personalizado para ele, né, e setar o CPF somente se passasse pela validação, então daria para fazer aqui. E aí quando, pessoal, eu fizesse isso daqui, ó, cadê o cadastrar cliente? Aqui. Quando eu fizesse isso daqui, ó, eu teria que validar para ver se foi cadastrado ou não, se a gente conseguiu jogar essa informação lá dentro ou não. Beleza? Então daria para ser no set, daria para ser numa camada de negócios, né? E dá para ser numa camada também de utilidades. Eu gosto dessa camada de utilidades, pessoal, para ter no nosso projeto. Basicamente, sempre que a gente não conseguir encaixar em uma camada, né, alguma classe, a gente pode colocar nessa camada de utilidades. E a camada de utilidades ela é bem utilizada em qualquer tipo de projeto, para qualquer utilidade que a gente precise no nosso projeto, né? Tem gente que gosta de colocar lá vamos imaginar aqui um projeto console, né? Na nossa camada de utilidades, né? O pessoal cria ali a parte de mensagem, né? Cria um método para ficar mostrando mensagem, ao invés de fazermos como a gente está fazendo aqui, ó, mostrando direto aqui, né? Em cada visualização. Tem o pessoal que chama o método que faz o console.writeLine. Imprimir mensagem de sucesso. Aí mostra verdinho. Imprimir mensagem de erro. Aí mostra em vermelho. Tem o pessoal que cria, né, dentro do Utils essa questão de mensagens e fica chamando. Beleza, dá para fazer também. Inclusive porque, pessoal, né, se vocês não olharam ainda, o console, ele tem um cara aqui, ó, que permite você mudar a cor, ó, a cor do fundo e a cor da fonte, ok? Então dá para mostrar uma mensagenzinha em verde, em vermelho. E aí imagine que se a gente tivesse que fazer isso toda vez aqui, agora eu mudo para verde. Aí mostra a mensagem, volta para a cor padrão, né? Aí ia ser meio complicado. Então daria para criar uma classezinha, um métodozinho ali, né, de impressão de mensagem de erro, de sucesso, de aviso e coisas assim, ok? Mas a camada Utils, então, pessoal, no nosso caso aqui, vai servir para que a gente consiga fazer a validação. Então, eu vou criar a camada aqui, ó, de utilidades. Dentro da camada de utilidades, eu vou adicionar a nossa classe de validação. E dentro da nossa classe de validação, eu vou ter o... Tá me dando soluço, desculpem. Eu vou ter, pessoal, o validar CPF. Ok? Então, vou recortar. Ó, não está mais aqui dentro. Já está dando erro lá em cima, porque não tem mais aqui. Dentro do Utils, do validação, né? A gente vai jogar o método para cá. E aí, beleza, né? Aí agora a gente tem o nosso método aqui de validar CPF, que recebe o CPF e faz todas as questões que a gente já viu lá, né? Para fazer voltar a funcionar, o que eu vou fazer? Ó, no cadastrar cliente, que está dando erro, porque não tem mais o validação, o validar CPF, né? Eu vou chamar aqui, ó, o validação, que é a nossa classe, ponto validar CPF. O que ele está reclamando é apenas de um using ali, ó. Fizemos o using. Aí sim, o que ele está dando? Ele está falando que é menos acessível, ok, porque o nosso método lá, ó, quando ele dá essa mensagem, ó, ele está falando que, né, que a gente não consegue acessar, significa que está privado aqui, ó. Ele até cria a referência, né? Essa referência que aparece aqui, pessoal, ele mostra todos os lugares que a gente está utilizando no código. Por mais que ele, né, não esteja funcionando, ele consegue criar a referência. Só faltou a gente modificar para público aqui. Então agora o nosso método é público para que a gente consiga acessar aqui dentro do cadastro do cliente. Ó. Agora sim ela já está funcionando. Ok? Então aqui já
já funciona para nós. E se a gente testar agora, pessoal, vejam que na solução, ó, a gente tem agora 4 camadas, né? Vários arquivos aqui. Antes a gente tinha 2 arquivos apenas, né? 2 classes, nenhuma camada. Parece não, né? O projeto ele fica um pouco maior, mas ele fica mais fácil de entender. Por quê, pessoal? Porque ele fica mais organizado, ok? A gente, basicamente, para tudo que a gente vai fazer, a gente organiza as coisas, né? Desde a roupa, tudo que a gente vai fazer, a gente vai colocando em coisas organizadas. E aqui a gente faz, né, e trabalha com a mesma ideia. Então vamos rodar aqui, ó, só para ver se voltou a funcionar. E aí, se voltou a funcionar, pessoal, basicamente a gente fechou a refatoração. Tem só mais uma questão, que vai ser um exercício que eu vou passar aqui para vocês, fora a parte do vendedor e do produto. Então só vamos testar, ó. Vamos cadastrar lá, ó, alguém. Ok, cadastramos. Deixa eu pegar um CPF aqui rapidinho, um gerador de CPF. Só para fazer mais um cadastro. Gerador CPF. Só para a gente conseguir cadastrar mais um. Enquanto isso, vamos só listar ali, ó, cadastrou, beleza, né? Vamos só testar aqui com o mesmo. Coloquei certo? Coloquei, ó, já existe, não listou lá, ó, né? Não cadastrou este novo. Vamos gerar um novo CPF. Ok. Vamos cadastrar ali mais um, mas porque não colou, porque não copiou. Deixa eu copiar aqui. Vamos colocar aqui, ó, cliente cadastrado com sucesso, não tem problema ter a máscara lá, né? Lembra que a gente remove os pontos e o traço lá na validação. Ó, só que ele fica aqui, né, com o traço ainda, mas ok. O que importa, pessoal, é não conseguir cadastrar com o mesmo CPF, beleza? Inclusive tem uma pequena falha na nossa aplicação, que se a gente colocar o mesmo CPF sem o ponto aqui, né, e o traço, ele vai cadastrar esse cara, o que não poderia, né, porque a gente sabe que CPFs iguais não podem ser cadastrados na lista, mas sem o ponto e sem o traço ele cadastraria, porque isso daqui não é igual a isso sem ponto e sem traço, ok? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, pessoal, tá funcionando ali na nossa aplicação, voltou a funcionar e está separado, pessoal, né, e refatorado de acordo com o que a gente tinha comentado lá, né? Então a gente separou o nosso projeto em camadas, separamos em funcionalidades, né, as funcionalidades em views diferentes, né? Separamos o método da validação do CPF e aí criamos uma camada para manipulação de dados, que é a nossa camada DAO. Para a gente fechar, pessoal, o conteúdo da aula de hoje, para daí o tempo que sobrar ficar para o desenvolvimento deste exercício que eu vou passar e das próximas funcionalidades antes da venda, né? Então do vendedor e do produto, o que daria para a gente fazer aqui pessoal, separar isso daqui, ó, o nosso CPF aqui na validação em mais métodos. Esse método aqui, ó, vejam, ele vai da linha 8 até a linha 74, né? Então a gente tem aí 68 linhas, pessoal. Não, 68 não, né? Você vai da linha 8 até qual? 74? Menos 8, 66, né? Errei por 2. A gente tem aqui, pessoal, um método, na verdade, muito extenso. Ah, professor, mas funciona? Funciona, mas o que a gente tem que tentar fazer, pessoal, é sempre separar essas questões, pessoal, em métodos menores, porque aqui a gente faz várias coisas. Tudo bem que tudo isso em prol aqui, né, da validação do CPF, mas o que a gente faz? Ó, aqui a gente remove, né, os caracteres, aqui a gente valida o tamanho, aqui a gente valida para ver se são todos iguais, aqui a gente calcula o dígito 1 e aqui a gente calcula o dígito 2. Então, cada partezinha, pessoal, daria para separar. Então, vamos só conversar aqui sobre isso. Isso vai ficar como exercício. Depois eu faço essa separação e mostro lá para vocês. Mas eu vou deixar como exercício aí na aula de hoje. Duas questões que eu quero mostrar aqui, né, pessoal? Primeiro,
Separem isso daqui da forma que vocês acharem, mas dá para separar em pelo menos mais 3 métodos, ok? Inclusive, o método que calcula o dígito 1, né, dá pra gente criar um método que calcula, né, que gera o dígito 1, pode ser o mesmo método que calcula o dígito 2, dá pra gente criar dessa forma. Ah, professor, mas eles são diferentes. São, mas o que muda? Muda o peso, né? Um começa em 10 e o outro começa em 11, e no que começa em 11 vai um caractere a mais, né? Vai uma casa a mais do nosso CPF, então daria para fazer um if ali no começo desse método para saber se é dígito 1 ou dígito 2, muda isso e muda isso, o resto é exatamente igual, beleza? Então daria para o método que calcula o dígito 1 calcular o dígito 2, fazer um método só para isso, um método só para isso, ok? E esse daqui até dá para deixar aqui, que é só a remoção da máscara ali, né? Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, pessoal? Um cara muito importante. Vamos extrair isso daqui, né? Vamos validar aqui o tamanho do CPF, né? Onde a gente vai levar isso para um outro lugar. Então eu vou criar aqui, ele vai ser privado. Por quê? Porque eu só quero utilizar este método que eu vou criar aqui dentro, ó. Então ele vai ser privado, estático, me retorna um booleano, validar tamanho do CPF, né? A quantidade de caracteres. Recebo o CPF e trago para cá, né? Ah, beleza, daí o que a gente faz? Só pega este cara e leva para lá, né? Ah, daria para fazer isso? Daria. Ó, se for igual a 11, né? Se for diferente de 11, retorna falso, se não, retorna true. Vai funcionar? Vai. A única coisa é que eu tenho que chamar aqui, né? Vamos fazer aqui, né? Um if validar CPF. Se retornar falso, então eu vou colocar aqui a exclamação na frente, passando o CPF, porque ele pede ali também, né, que passe o CPF. Se isso daqui retornar falso, eu retorno falso aqui. Ah, professor, não mudou nada. Não, mas pelo menos eu consigo enxergar aqui que eu tenho um... Não é validar CPF, né? É validar tamanho. Mas pelo menos, pessoal, fica mais intuitivo, né? Eu consigo ver aqui, ó, que eu estou validando o tamanho do CPF. Ok? A gente... Ah, só aumentou o código? Só, deu uma aumentada, mas fica mais fácil de ler, pessoal. Né? Inclusive, quem não entende de programação consegue ver aqui que eu estou validando. Porque se o cara tiver que ver isso daqui, pode ser que ele não entenda que aqui é o tamanho, que isso daqui é o diferente e tudo mais. Então, aumentamos aqui, aumentamos, né? Mas fica mais fácil de a gente ler. E aí, pessoal, o que eu quero mostrar aqui é que eu não preciso fazer tudo isso daqui. Ok? Eu não preciso verificar se isso é diferente de 11, retornar um falso e tudo mais. Por quê, pessoal? Esta pergunta que eu já estou fazendo no if aqui, ok? Esta pergunta que eu já estou fazendo no if me retorna um verdadeiro ou falso. Estou perguntando se o tamanho do CPF é diferente de 11, ok? Isso daqui retorna um verdadeiro ou falso. Então, o que eu faço? Apago isso daqui e faço isso. Olha lá. Inclusive, o que eu posso fazer? Ó, tirar o nosso return, porque cabe em uma linha, e colocar isso daqui. Ó. Olha lá, né? Agora sobrou ali umas chaves, né? Vamos tirar as chaves aqui. Olha lá, pessoal. Agora tem um método que valida o CPF, ok? E aí eu estou perguntando se ele é diferente de 11, né? Se ele for diferente de 11, vai retornar verdadeiro. Então aqui eu só vou ter que tirar, ó, essa pergunta. Então se for diferente de 11, ok? Retorna verdadeiro. Isso daqui retorna um verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, significa que é diferente de 11, então eu não posso validar o CPF e aí eu retorno falso aqui. Ok? Então vejam, né? Então aqui a gente criou um método só para validar o tamanho do CPF. Aí fica fácil de a gente entender que está validando o tamanho do CPF por 11, que isso daqui é diferente. Se retornar, né, pessoal, diferente de 11, a gente acaba com a nossa validação. Então a gente aumenta um pouquinho o código, mas fica mais fácil de entender. Então já levamos isso daqui para um outro lugar, inclusive não precisaria nem das chaves,
aqui, né, já mostrei isso para vocês e daria para a gente deixar, inclusive, na mesma linha. Então vejam que, tirando algumas coisas, ele fica um pouco mais, o nosso código fica um pouco mais limpo, mas aqui fica um pouco mais, digamos que tradicional, vou deixar desta forma aqui. Beleza, isso daqui depois pode levar para outro lugar, ok? Isso daqui, inclusive, não vai ficar aqui. Aí você pode levar isso daqui para um outro lugar, para um outro método, validar números iguais, por exemplo. E esse validar números iguais, pessoal, aqui a gente fez de uma forma rápida, mas eu disse para vocês que dá para fazer com for. E aí eu não preciso de um case para cada um. É só basicamente eu perguntar se o número que eu estou percorrendo, vamos dizer que eu estou aqui, tem que percorrer tudo isso daqui. Se este cara que eu estou percorrendo é diferente desse, do próximo. Se for, já invalida e acabou, né? Porque se a gente tiver um CPF assim, ó, 112, isso daqui tem que passar na validação que a gente tem aqui embaixo, ok? Então daria para a gente fazer com loja de repetição, ok? Então dá para extrair isso para uma outra função que valida os números iguais. E procurem, pessoal, já fica a dica aí, tem algumas coisas dentro do C# que conseguem já fazer essa verificação, beleza? Mas dá para fazer na mão. E aí a gente teria aqui o dígito 1, um método para o dígito 1 e o mesmo método para o dígito 2, ok? Porque o que muda é até onde nós percorremos, vejam que aqui é o 9 e aqui é o 10, e o nosso peso que aqui, tá lá em cima, né? Ó, começa em 10, então daí ele vem aqui, é este que é o peso utilizado neste primeiro momento. Aqui começa, ó, em 11, e o resto é exatamente igual. Então dá para fazer um método para, né, validar, pessoal, os dois dígitos. Para fechar aqui, ó, pessoal, a única coisa que eu quero mostrar é que isso daqui, ó, também está muito ruim. Ah, professor, mas por que está muito ruim? Porque a gente consegue, pessoal, resolver isso também com uma linha. A maioria das linguagens tem, pessoal, um cara que a gente chama de if ternário. O if ternário é um if que a gente pode, pessoal, fazer e trabalhar, né, numa mesma linha. Né? Não há necessidade da questão aqui da abrir as chaves, do else e tudo mais, e a gente consegue resolver na mesma linha. Quando é que eu uso o if ternário, pessoal? Quando tem essa situação. Se acontecer alguma coisa, uma variável recebe um valor, neste caso 0, senão a variável recebe um outro valor. É aí que eu utilizo o if ternário. Se tiver mais linhas aqui, se eu precisar fazer mais um monte de coisa aqui, não dá para trabalhar com o if ternário. Então, o if ternário ele vai servir para quando eu tenho uma variável que recebe valores diferentes, no caso de verdadeiro ou falso da condição que a gente coloca ali em cima. Então, como é que vai ficar tudo isso daqui? Ó, vamos tirar, vou deletar isso daqui. O que a gente vai fazer? Ó? O dígito 1, que é a variável que recebe, a gente faz o que, né? A gente vai perguntar, vai colocar aquela mesma condição. Ó. Deixa eu dar um Ctrl Z, na verdade, aqui. Deixa aqui, deixa eu fazer em cima. Depois eu deleto. Ó. Então, ó, o dígito vai receber essa mesma condição. Então, resto menor do que 2. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, claro que ele vai reclamar, falando aqui não dá para jogar um booleano, porque isso daqui retorna um verdadeiro ou falso. E eu estou tentando jogar esse verdadeiro ou falso dentro de um cara que é inteiro. Mas aqui é só a condição. Então, como é que eu faço para dizer que isso daqui é uma condição que eu quero verificar e que depois eu quero, né, armazenar e setar alguma coisa ali para dentro do dígito 1? Eu coloco, ó, pessoal, o ponto de interrogação. Então, ó, resto é menor do que 2. Se for menor do que 2, pessoal, vem o que a gente quer atribuir para dentro da variável. Então, se for menor do que 2, que é este caso aqui, ó, recebe 0. Simples assim, ó, depois do ponto e vírgula, vem o que a gente quer jogar dentro da variável. E, obviamente, que daí este cara aqui tem que ser compatível com o tipo da variável. Então, não dá para eu jogar aqui, ó, uma string. Ok? Porque se eu colocar um ponto e vírgula aqui, né, ele vai reclamar, ó, inclusive está faltando a condição do falso aqui, né? Mas ele vai falar que não é possível porque este cara aqui recebe o inteiro. Então aqui, ó, se o resto for menor do que 2, ponto de interrogação. Se for, já vem, né, a situação
o caso verdadeiro, 2 pontos. Aí sim, pessoal, o caso, né? Caso a gente tenha uma falsidade, que é o que? Resto menos 11. E agora, tudo aquilo ali em uma linha. Ok? Então, este cara aqui, pessoal, é o que a gente chama de if ternário. Eu coloco a condição. Qualquer condição que você coloque dentro de um if cabe aqui com e, com ou, com parênteses, com o que você quiser. Ok? Então, eu pergunto. Resto menor do que 2, ponto de interrogação. Se for, este cara aqui recebe 0. Se não for, 2 pontos. Essa é a separação do verdadeiro e do falso. O que você quer atribuir ali. E como eu disse, não dá para a gente colocar agora, por exemplo, um tipo diferente, né? Ele vai falar para mim, ó, que ele não consegue jogar uma string dentro de um inteiro. Então, depois do ponto de interrogação vem, né, o nosso caso verdadeiro e depois, né, dos 2 pontos vem a falsidade. E a gente faz, pessoal, em uma linha o que a gente fazia ali em 5, 6 linhas por causa das chaves, do else e toda aquela questão. Então dá para utilizar este cara aqui também, ó, né? Este é uma estrutura que a gente acaba utilizando bastante, pessoal. Mas, como eu disse, somente no caso da variável receber alguma coisa, caso seja verdadeiro, ou receber outra, caso seja falso. Ok? Aí a gente pode trabalhar com esse cara aqui, ele vai fazer esta validação. Então aqui, ó, pessoal, o que eu faria? Já removi esse cara daqui, removeria esse, ok? Jogaria para dentro de um método, removeria o dígito 1 e o dígito 2 para dentro de um método que consiga calcular os dois. Quando eu passar ali, ó, tá aqui o meu CPF e valida para mim o dígito 1, beleza? Depois eu chamo o mesmo método e falo, ó, tá aqui o meu CPF e valida o dígito 2. Então tem que ter essa diferenciação, ok? Então eu criaria um método para fazer, pessoal, essas duas validações, porque são muito parecidas, né? As duas validações são quase iguais, o que muda é o peso e até onde a gente vai percorrer ali dentro do CPF. Então, isso, pessoal, vai ficar como um exercício, né? Terminar de fazer essa refatoração do CPF, mas o nosso código já está funcionando, ok? Na próxima aula eu vou fazer essa refatoração também. E, pessoal, né, implementar com o mesmo padrão que a gente fez aqui agora, né, com um DAO de cliente, aqui tudo separadinho, as mesmas questões, pessoal, para o vendedor e para o produto, ok? Então, o que a gente precisa para a próxima aula já está refatorado, ok? Então, a gente precisa para a próxima aula ter o vendedor dentro da aplicação e ter o produto. Como eu disse, não farei esses dois com vocês, por quê, pessoal? Porque é exatamente igual. Então, na segunda-feira da semana que vem, eu vou começar a nossa aula já com o vendedor. Vocês vão ver que já vai estar dentro, ali eu vou trazer, na verdade, está em outro projeto, mas é só copiar e colar. Então, eu vou trazer para cá o vendedor, pessoal, e vou trazer para cá o produto, e aí a gente vai começar a conversar sobre a venda. Então, quem for programar e acompanhar a próxima aula, pessoal, tem que trazer esses caras, porque daí eu só vou fazer o commit ao final da aula de segunda-feira que vem. Eu vou fazer um commit agora, claro, mas vou fazer um commit só ao final da aula de segunda-feira que vem, beleza? E aí, pessoal, então esses são os dois exercícios que ficam para vocês continuarem a fazer na aula de hoje. Temos a mais aí 1h20 de aula. Então, quem quiser continuar fazendo, tirando dúvidas, já aproveite aí o tempo para realizar. Mas na segunda-feira que vem, então, a gente entra, pessoal, com a parte de venda. E quem quiser já adiantar, pessoal, já fez o produto, já fez o vendedor, já está pensando na venda, num primeiro momento, como já comentei lá antes com vocês também, a gente vai fechar este projeto fazendo a venda com um produto. Então, toda venda só vai ter um produto. Depois que a gente fechar isso, listar a venda, mostrar os totais lá e tudo mais, aí a gente se preocupa em pensar em como é que vamos fazer para criar uma venda com vários produtos, beleza? Mas na aula que vem a gente já vai fechar a venda com um produto, beleza? E lembrando que, pessoal, para repor aquela aula lá, terça-feira a gente tem aula da semana que vem. Então a gente vai ter aula semana que vem, segunda, terça e quarta,
ok? E bem provavelmente semana que vem, então a gente já fecha todo o projeto de venda, com uma venda, com vários produtos e tudo mais, para daí a gente entrar na parte de banco de dados. Beleza, então, pessoal, vamos fazer, obviamente, o intervalo, vamos fazer um intervalinho ali, passamos um pouquinho, mas a gente fecha o conteúdo da aula de hoje, ficarei aqui, né, até o final da aula para quem quiser tirar dúvidas, realizar os exercícios e tudo mais, e aí para a segunda que vem a gente começa a parte de vendas, beleza? Parar a gravação aqui, pessoal, da aula, para deixar só a parte do conteúdo. E aí depois quem tiver alguma dúvida, quem quiser realizar os exercícios, pessoal, e precisar de alguma coisa, só me mandar mensagem que estaremos por aqui. Beleza, pessoal? No mais, para aqueles que vão, né, como não nos encontramos mais, uma boa semana a todos e daí nos vemos na segunda, ok? Valeu, pessoal. Quem precisar, só mandar uma mensagem aí que estaremos até 11h30 para resolver as dúvidas.